Eu não diria que existe uma Hollywood, né? Quando ela surge, isso lá no começo do século XX, ela surge como uma indústria que ela se coloca exatamente já com uma linguagem que seja não só acessível para o grande público, porque tem isso, né? Como palatável para os críticos, né? E herdeira da alta cultura. Então, narrativamente, o sistema se estabelece herdando fórmulas e tipos, gêneros do teatro e da literatura. Né? Ainda que o que seria considerado a linguagem cinematográfica, porque uma coisa é você ter um teatro filmado, não é a mesma coisa que cinema. Verdade, são coisas distintas. Se você colocar uma câmera... Por quê? Porque o modo de representação do teatro e toda a sua diegese, digamos, o universo que está ali sendo colocado e a relação que o palco tem com quem está na plateia, é uma dinâmica muito específica. É uma dinâmica do presente, Sim. É uma dinâmica do tableau, que é exatamente você ter coisas se movendo bem à sua frente, mas no momento presente. O cinema é de outra ordem. O cinema, por exemplo, quando os cineastas lá do começo percebem que existe um ganho, né? Uma virtude no cinema em cortar, ou seja, tipo... Porque antes, imagina, eles colocavam a câmera distante, como o teatro faria, né? Sim. E as pessoas não conseguiam identificar quem estava lá no fundo. Imagina, um faroeste, as pessoas andando a cavalo, e ele olhava, mas quem que é o bandido? Quem que é o... Eles não entendiam. No momento em que eles cortaram e foi para um close, assim, para mostrar quem era o bandido, foi um salto. Um salto... Não é só um salto tecnológico, um salto técnico. É um salto, inclusive, de como se vê aquele fenômeno, Sim. né? É um salto do olhar, digamos assim. E Hollywood entende muito rápido que o que seria uma ideologia, uma moral a ser recomendada pelo cinema, ganha muito mais quando essas técnicas vão deixando explícito o que é o enfoque agora, o que tem que ser o enfoque depois, como eu crio o suspense para que ao final da história seja reforçado que o público tem que torcer para esse e não para aquele. Você entendeu? Antes não tinha essa moral, né? Antes era como eu disse, no primeiro cinema era muito mais o truque, a ilusão e a coisa instantânea. Eu preciso... E não tinha essa coisa assim de aprender algo ou de... Não, era basicamente entreter na maneira mais... né, tipo, do truque do circo, digamos assim. Quando fica narrativo e daí tenta se aproximar da literatura e do teatro, vem essas questões morais, né, e ideológicas muito fortes. Então, quando você perguntar da história de Hollywood, no momento em que o cinema narrativo se impõe, né, que eu acho que essa é a distinção mais do que qual Hollywood estamos falando, porque Hollywood teve várias fases, né? Hoje mesmo ela vive uma outra fase. Sim. Por incrível que pareça, quando os blockbusters surgem, né, no final dos 70, nos anos 80, existe uma corrente de teóricos que liga isso, os efeitos especiais do Spielberg, enfim, de todos aqueles que faziam, do George Lucas, que ligam os efeitos especiais ao que seria o primeiro cinema, porque o primeiro cinema também era dos efeitos. Mas a gente tem que ser cauteloso, porque ainda assim o Star Wars, ou o ET, o Tubarão, tem sim uma historinha sendo contada com uma moral muito específica, com um lugar a se chegar, né? Tipo, não é só o efeito pelo efeito. Então, mas é curioso como a história do cinema, os momentos, né, de Hollywood, eles também dialogam entre si, porque a gente não pode entender o cinema como algo que existe no vácuo. Hoje, por exemplo, isso que a gente mencionou várias vezes, o fenômeno do Netflix, do vídeo on demand e das pessoas muito mais dispostas a assistir nos seus celulares do que em qualquer outra coisa. Isso é um fenômeno que vem por causa da internet. Tudo tem que ser contextualizado, porque senão parece que o que acontece na história do cinema
acontece porque aconteceu. Sim, não é, não é exato. bem ao acaso, né? Algumas coisas podem ser, mas quando a TV surge, né, ela promove uma série de diálogos com o cinema, seja de afastar né, e tentar se impor como algo diferente da TV, seja de aproximar para tentar competir. Hoje em dia o que a gente vê é exatamente o cinema espetáculo, né, o cinema que só pode ser visto no cinema, ou seja, de muitos efeitos, de muita inovação tecnológica. Por quê? Porque como você vai competir com uma tela de computador que num mero clique você pode escolher entre centenas de milhares de filmes. É verdade. A variedade que as pessoas têm acesso, isso Spielberg falou recentemente, né? Não faz muitos anos, só vai poder ser rivalizada por uma experiência muito específica na sala de cinema, a que nem todos terão acesso porque vai ser cada vez mais caro, mas que a pessoa vai se programar para ir porque só existe naquele momento, só existe naquela condição. É meio assustador, porque significa então que um cinema mais artesanal vai perder espaço? Não sei, a gente vai ter que esperar para ver o desfecho. Mas sobre Hollywood, né, voltando sobre Hollywood, ela tem vários momentos, ela vai respondendo às inovações, né, que vão sendo trazidas, vai respondendo a movimentos de fora dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a Nouvelle Vague influencia muito o que seria um novo cinema dos anos 60 e 70. E daí os blockbusters vêm em resposta a um afastamento do público. Então, são várias ondas, né? O digital, né? O cinema feito não mais com película, mas com a capacidade de câmeras de altíssima resolução e portanto, que barateiam a feitura, mas que... Imagina o que era você filmar sabendo que você tinha um limite de rolos para usar. Muda tudo. Muda tudo. Porque na hora do set, você tem o vídeo, teoricamente, depende do seu HD pra salvar, né? Então isso... Pode fazer várias vezes, errar várias vezes. Só que aí na hora de montar, como é que você faz? Isso é uma discussão muito levantada por muitos montadores hoje em dia, ou editores, né? Que se debatem com isso. Eles querem daí trazer um material e o diretor fala, não sei... Acha aí o meu filme nesse monte de horas gravadas. Gente, pelo amor de Deus. São questões que o digital trouxe e que permanecerão, eu acho, né? Agora, sobre a relação, né, que o público tem com Hollywood, o que eu vejo hoje não diria uma crise, mas muitas pessoas apontam, né? Por que os grandes filmes feitos hoje em Hollywood são remakes, são parte de uma franquia, né? Porque existe uma tendência muito grande de se apostar, de diminuir os riscos. Porque o cinema, isso é uma característica que a gente não falou aqui, mas que é muito própria do cinema. O cinema é uma aposta de risco. Fazer cinema é uma aposta de risco. Por quê? Não existe fórmula para um filme fazer sucesso. Você pode seguir todos os cânones de narrativos, por exemplo, pegar a maior estrela do momento, a atriz que, nossa, aquela lá todo mundo ama. Não é garantia nenhuma de que aquele filme vai ser um sucesso. Isso é ainda bem que ainda é um mistério, não foi descoberto isso. Eles o tempo todo tenta-se. Aí alguns casos de sucesso são exatamente cópias de outras coisas, então a partir daquilo você poderia indicar, né? Tá vendo? Encontramos. Mas aí você tenta fazer o outro, já não dá. Então, isso ainda se mantém. O que eu vejo, no caso de hoje, né, 2019, é essa tentativa de diminuir os riscos, como... Bom, vamos apostar em um personagem de videogame que já tem uma legião de seguidores. Vamos apostar
sei lá, Ana Vitória, vai, dando um caso brasileiro, na dupla brasileira ou Larissa Manoela. Vamos apostar já tem um público, né? Vamos apostar em uma figura muito famosa, muito influente no meio da internet e que já tem quase que um universo, né? Dessa pessoa. Só dessa pessoa. Ela já é uma figura que vale muito, né? Sim. Então o cinema tipo vai tentando absorver o público através de certas garantias. Mas isso é garantia de que, primeiro, vai dar público? Não. Não, exato. Segundo, e o mais importante, de que os filmes serão bons. É isso? Pois. Como que faz para se inserir no mercado do cinema como um ator ou uma atriz? Assim? The Million Dollar Question.